Hoje a gente vai explorar um pouco as ideias do Mo Gaudet, que foi uma figura importante lá na Google X. Isso mesmo. Temos uma entrevista bem completa dele, né? Onde ele fala bastante sobre inteligência artificial, capitalismo, o futuro da humanidade. É bem denso. E o ponto central que ele traz, que dá o que pensar, né? Não é se a IA vai trazer abundância, mas o custo que ele acha que a gente paga antes. Exato. Ele fala de uma distopia de curto prazo, muito por causa dos nossos sistemas atuais, né? Para depois, talvez, chegar numa utopia. É um paradoxo interessante. Pois é, vamos tentar então entender melhor essa visão dele. Ele começa pintando um cenário que chama de tempestade perfeita. Tipo uma mistura perigosa de IA avançando muito rápido, tensões geopolíticas, economia meio instável, biotecnologia. Uhum. Ele prevê um período meio complicado pela frente. Mas, ao mesmo tempo, ele é otimista e diz que a capacidade de uma inteligência abundante inimaginável, sabe? Uma IA que resolve problemas gigantes. Tipo, energia limpa, produção mais eficiente. Isso, que essa capacidade está perto. Coisa de 2, 3 anos, ele acha. Surpreendente, né? É. E o mais fascinante para mim na análise dele é onde ele coloca a culpa dessa distopia que pode vir. Não é na tecnologia em si, Ah, interessante. E onde seria, então? no nosso sistema capitalista atual. Ele argumenta que o foco do capitalismo na arbitragem, que é basicamente você lucrar com a diferença, com a ineficiência, às vezes às custas dos outros, Certo. isso impede que o potencial de abundância da IA chegue para todo mundo, sabe? É esse mecanismo que, segundo ele, direciona a IA para competir, para controlar. Em vez de colaborar e criar para todos. Exatamente. E isso acaba alimentando o que ele chama de primeiro dilema. Uma corrida armamentista pela supremacia da inteligência. E aí o investimento vai para onde? Eu imagino. Ele fala com uma certa ironia, né? Para áreas como matar, espionar, jogar e vender. Nossa, pesado. E essa crítica leva para o segundo dilema que ele menciona, né? Que parece ainda mais estranho, talvez. É bem contraintuitivo. Ele prevê que, sei lá, em 5 a 15 anos, a gente vai ter basicamente entregado o controle de muitos sistemas para IA. O que geralmente causa pânico, né? A ideia de perder o controle. Pois é, mas ele vira o jogo. Ele vê esse momento não como o risco existencial que todo mundo teme, mas como a nossa possível salvação. Salvação. Uau! É um salto de fé e tanto que ele está propondo aí. É o salto grande. O raciocínio dele é que uma inteligência realmente superior, tipo, muito avançada, seria inerentemente eficiente. E, de certa forma, altruísta. Altruísta. Como assim? Bom, a inteligência busca otimizar, né? Trazer ordem para o caos. E otimizar significa evitar desperdício. Desperdício de vidas, de recursos. Eliminar conflito e ineficiência seria tipo a consequência lógica dessa superinteligência. Ele até usa uma analogia interessante. Uma IA adolescente, que quando ficasse mais consciente, olharia para nós, os pais humanos, e questionaria a nossa bagunça. Exato! Questionaria nossa lógica meio falha, nossa estupidez, como ele diz, na forma como a gente gere o planeta, as sociedades. A IA, buscando otimizar tudo, acabaria corrigindo os problemas que a gente mesmo criou. Essa analogia da IA adolescente é forte. Faz a gente pensar se essa correção seria algo tranquilo ou um conflito enorme, né? Mas, nesse cenário todo, qual seria o nosso papel? Como a gente entra nisso? Aí ele coloca uma escolha fundamental pra gente. Ele contrasta duas ideias. MAD, que era a destruição mútua assegurada da Guerra Fria, Ah, sim. a paz pelo medo da aniquilação total. Isso. E ele contrapõe com MAP, que seria a prosperidade mútua assegurada. Algo mais parecido com a colaboração científica que a gente vê em projetos globais, sabe? Focado no benefício de todos. Entendi. Colaboração em vez de ameaça. E a chave para chegar nesse MAP, segundo ele, é a gente agir como bons pais para essa IA que está surgindo. Alimentar ela com dados que mostrem o melhor da humanidade. Cooperação, empatia, sabedoria. Porque são esses dados que vão moldar o caráter dela, né? Não só o código. Exatamente. A qualidade do que a gente ensina para ela é crucial. Faz todo sentido. E que habilidades a gente precisaria ter, então, para navegar nesse futuro que ele desenha? Um futuro bem diferente. Olha, ele destaca 3 coisas principais. Primeiro, aprender a cooperar com a IA. Dominar as ferramentas dela, não como inimigos, mas como parceiros. Colaboração. Segundo,
aprimorar o que ele chama de rara habilidade da conexão humana. Empatia, comunicação de verdade, colaborar uns com os outros, coisas que a IA, bom, não faz tão bem. O lado humano, né? Isso. E terceiro, desenvolver um pensamento crítico muito, muito afiado para conseguir discernir a verdade no que ele acha que vai ser uma era de manipulação mental. Manipulação mental, pesado de novo. Porque a IA pode ser usada para criar desinformação, polarizar ainda mais. Então, o pensamento crítico vai ser vital. Ele também menciona que a IA pode ser um equalizador definitivo. Equalizador, como? Podendo levar uma sociedade meio pós-trabalho, talvez com renda básica universal, o RBU, é aquela ideia de um pagamento para todo mundo, né? E aí a gente teria que redescobrir nosso propósito fora do emprego tradicional. Nossa, quanta coisa. Então, para resumir, o que a gente tem é essa tensão gigante, né? De um lado, um potencial incrível da IA para resolver problemas enormes, criar abundância, quase uma utopia. Sim. E do outro, esse risco bem real de uma fase distópica antes disso, alimentada pelos nossos sistemas atuais, pela corrida por controle. Exato. É bem essa tensão. E isso deixa a gente com uma questão final para pensar, que vem da própria análise do Gaudat. Qual seria? Se a IA conseguir mesmo resolver nossos problemas externos, como ele sugere, energia, produção, doenças, recursos, o que acontece com o nosso foco interno? Interno, como assim? Como é que nós, como pessoas, como espécie, vamos encontrar propósito, significado num mundo onde talvez a luta pela sobrevivência, pelo trabalho diminua tanto ou até suma? Essa parece ser a grande questão existencial que a IA vai colocar na nossa frente.